Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Raciocínio em Jogo. Podcast esse onde eu tive a ideia, de trocar ideia com pessoas que são amigas presenciais, amigas virtuais, tipo a convidada de hoje, né? E o intuito desse podcast, Raciocínio em Jogo, é que a gente troque ideias sobre como as pessoas pensam, né? O raciocínio em jogo, aquele pensamento aplicado. Pode valer para programação, para estratégia, carreira, qualquer coisa de tomada de decisão, é muito mais para a gente trocar uma ideia e conhecer não tanto o lado do entrevistador, mas isso vai estar sempre aqui presente, mas o lado do entrevistado. Então, para quem eventualmente não me conhece, me chamo Klinsmann, né? O nome é alemão aqui, mas sou brasileiro. Sou do mundo do Excel, das planilhas, né? E, inclusive, recentemente recebi a nomeação da Microsoft, é o primeiro episódio que eu estou falando isso. Sou o oitavo, né, vigente agora, MVP de Excel da Microsoft aqui no Brasil, né? Que MVP são as pessoas que eles entendem como que contribuem bastante, né, para a comunidade nacional, cada um do seu país ou comunidade internacional. Então fico feliz, né, é o primeiro episódio que estou com o meu troféuzinho aqui do lado, né, mas não é sobre mim o episódio, é só uma intro, né. Então eu sou do mundo do Excel. Eu por 2 vezes fui o melhor brasileiro no campeonato mundial de Excel. Para quem não sabe, existe um campeonato mundial de Excel, acontece ao longo do ano todo e as finais são sempre presenciais lá em Las Vegas. Então 2023 foi a primeira vez, 2024 foi a segunda, e nessa, né, de atleta de Excel, né, pro Uhum. player de Excel, eu fui como competidor e acabei voltando com o contrato embaixo do braço, né. Então desde 2024, a gente tem aqui no Brasil a operação do Excel Esports Brasil, que é uma vertente, eles chamam de local chapter, né, o capítulo local, operação nacional aqui nossa no Brasil do campeonato mundial. E, ok, isso é só uma intro para quem de repente não conhece, está sabendo onde é que vocês estão situados, né, vocês que estão assistindo de casa, remotos, de manhã, de noite, a qualquer horário. E estou fazendo essa intro também porque a nossa convidada, ela está estreando como convidada aqui em 2 frentes. Primeiro como convidada, né, a gente está no comecinho do podcast, esse aqui está sendo o 4º episódio gravado, não sei qual que vai ser a ordem depois do lançamento, porque o intuito é postar esse aqui em março para ter o mês só com mulheres de convidadas. Então a primeira convidada é ela. E além de ser convidada, ela também é a primeira pessoa que não é do mundo do Excel. Todos os entrevistados anteriores foram do mundo, do mundo do Excel, né? Sejam brasileiros, sejam pessoas do cenário internacional, né? Dos campeonatos e tudo mais. Então, estou bem feliz de receber a nossa convidada, né? A gente aqui já está se vendo, mas na edição final a gente vai ver como é que ficam as telas ali. Queria convidar aqui agora ao palco, né? Para conversar com a gente. Nina, bem-vinda! Olá, tô super animada para bater esse papo e fiquei super feliz em saber que você se tornou MVP. Tenho amigos que são da parte de programação e que legal que você recebeu o reconhecimento de Excel. Parabéns! Obrigado, Nina. Galera, aqui oficialmente aberto o podcast, a gente já estava conversando antes, que nem eu falo assim, ó, aqui vai ser bem informal, claro que é um podcast, que a gente fala porque é um programa gravado e tal, mas a conversa vai fluir aqui, a gente já estava dando risada, falando bobagem antes, né? Mas aqui o intuito é a gente trocar, né, mostrar para vocês, né, cada um na sua interface dos seus negócios, da sua produção de conteúdo, das suas vivências, coisas que a gente passou, dificuldades, acertos, né, nossos interesses, para que fique de repertório, experiência, para que a gente possa compartilhar com vocês, né. Então, por mais que eu tenha convidado a Nina já aqui para a tela, né, ela já está aparecendo, já está oficialmente apresentada aqui, coisas que eu não falei, tá, aqui eu vou pegar uma colinha que eu tenho aqui embaixo, porque se eu for ficar falando de cabeça, eu vou esquecer de algumas Sim, fica à coisas, tá. vontade. Palestrante, criadora de conteúdo, cientista da computação, LinkedIn Top Voice, TED Speaker, que mais, na UX, não sei, UX designer, UX, o que que a gente fala? UX designer, sim, sim. Designer? Então tá, faltou alguma coisa da lista? Escritora, já é escritora não? Não, ainda não. Escritora de newsletter? Não de livros ainda, mas um livro algum dia. Ah, mas Boa. acho que é basicamente isso, sim. Então pegando esse link inicial já pra gente começar a desatar, a conversar aqui, Nina, como é que tu caiu na tecnologia? Lá no início, tu era de família de pessoas já da tecnologia, tinha computador, tinha videogame, o que que aconteceu na tua história que tu caiu na tecnologia? Nossa, é exatamente isso, assim, eu sempre tive um incentivo dentro de casa, porque meu pai tinha feito ciência da computação, ele fez parte inclusive de uma das primeiras turmas de ciência da computação da Unicamp. Sim, meu irmão também, quando eu estava no ensino médio, né, escolhendo minha graduação, ele estava fazendo engenharia da computação, e minha mãe, mesmo tendo feito biologia na faculdade, ela trabalhou na mesma empresa de tecnologia que meu pai. Então, a gente sempre respirou muito tecnologia aqui dentro de casa, a gente tinha o privilégio de ter um computador, eu amava utilizar.
jogar jogo, explorar a internet, navegar no Google, brincar no Paint. Eu sempre, assim, para mim o computador sempre foi algo, tipo, muito mágico. E também uma relação muito forte com videogame. Então, a gente teve Nintendo 64, PS2, o Game Boy, que eu era apaixonada pelo Uhum. Game Boy. Então acho que já veio essa paixão aí pela tecnologia, inclusive por interface. Quando eu penso hoje em dia, né, e olhando para trás, sempre me interessava muito, tipo: "Caramba, como que eles posicionaram isso e eles sabiam que eu ia ter esse pensamento?". Enfim, no jogo, né, Ah, que a gente vai chamando de progressive disclosure, né, tipo, ele vai dando o indício do que você vai fazer na próxima vez, então isso tudo ser pensado, planejado, isso sempre me encantou, mas eu não sabia que de alguma forma poderia trabalhar com aquilo, mas hoje em dia fica muito mais claro, assim. Então, na hora de escolher a faculdade, eu basicamente sabia o que eu não queria. Eu sabia que eu não aham, queria direito e eu não queria medicina. Todo o resto era um grande talvez, assim. Eu pensava meio que em todas as possibilidades ali de engenharia, né. aham. Também sempre achei robótica muito interessante. Eu ficava: "Nossa, será que eu faço alguma coisa de mecatrônica? Ou eu faço engenharia de produção, porque vai ser um pouco mais amplo, ou eu cogitei arquitetura, design, enfim". E aí eu acabei indo para engenharia da computação por achar que seria um pouco mais amplo, se eu quisesse trocar de engenharia depois seria mais fácil, e até se eu quisesse trocar para outra, né, tipo, como por exemplo ciência da computação, que acabou sendo, né, spoiler, achei que seria mais fácil no final das contas fazer essas mudanças internas, então comecei ali engenharia da computação. E quando tu pensava, Nina, por mais que tu tenha falado, e o jeito que tu fala, eu também sou do mundo do videogame, do computador e tal, Uhum, né, do level design, como é que tu vai dando as dicas, como é que tu conduz, né, porque falando de UX é isso, né, o que que tu quer que a sim. pessoa faça, como ela se sente bem transitando nas telas e tudo mais. Tu já tinha esse gatilho, tipo, desde sempre então, né, ficava prestando atenção, não digo que não no jogo, mas uma segunda camada, como é que os caras pensaram isso, né, que Aham. curioso Não, isso. é muito curioso, porque a gente começa a pensar tudo que a gente gostou na nossa infância, que era interessante pra gente e que a gente vê que tem a ver com o que a gente muitas vezes trabalha hoje, né. Eu sempre amei ir no mercado e ficar olhando todas as embalagens, e eu faço isso até hoje. Eu compro coisas simplesmente porque a embalagem é bonita, e aí eu vou entendendo como abre, como é funcional, eu fico: "Gente, eu sempre gostei disso". Então, assim, esse interesse por design, por funcionalidade, por estética, por entender como que as pessoas se comportam, como que elas vão fazer, enfim, sempre foi algo que me interessou, só que aí eu não entendia como encaixar isso numa profissão, sabe? Eu sou leigo nessa parte, tá, porque eu sou engenheiro civil de formação, isso é uma coisa Aham, interessante também para falar, porque tu falou que tu começou na engenharia da computação, tu foi para ciência da computação, eu sou leigo da parte do design, então não sei até que ponto a UX está dentro da ciência da computação, ou tu meio que também pivotou, ela é do design, tipo, como é que isso se comunica, assim? aham. Então, acabei pivotando um pouco, no sentido de que eu até puxei matérias de ciência da computação de tem uma muito famosa que acaba sendo interação humano-computador, o que faz muito sentido, né, de você entender muito mais sobre comportamento humano, como que isso se conecta, tem a ver com interface, então eu posso dizer que foi a matéria que eu mais amei do curso de ciência da computação. Mas acabava não tendo no curso esse viés além dessa matéria. E aí também a faculdade de design na época, lá 2015, 16, 17, não tinha nenhum curso de design na faculdade voltado para isso. Também Uhum, tinha matéria de interação humano-computador de design, que tinha uma vertente ali um pouquinho diferente. Então, eu até cogitei trocar para um curso de design, mas só tinham muito focado em design de jogos, e ao mesmo tempo que eu gostava de jogar jogo e achava interessante, não era o caminho que eu me imaginava trabalhando. Ainda mais uhum, que também a indústria de jogos aqui no Brasil, não era tão forte. Hoje em dia ainda não é, mas uhum. já é melhor do que era antigamente, sabe. Sim. Então eu optei por, depois de uns anos, trocar para ciência da computação, no sentido de que a engenharia era muito forte na parte de elétrica, e eu falo: "Gente, aí realmente já está muito distante Uhum, do que eu estou fazendo, já estava atuando, trabalhando com a parte de experiência do usuário, né, porque também tem isso, engenharia da computação na PUC-Rio é diferente de engenharia da computação em outra faculdade. O básico é muito parecido, mas cada uma tem um viés diferente. Então, como lá na PUC surgiu do curso de elétrica, de telecom, então tinha esse viés muito forte. Por exemplo, meu irmão fez na UFRJ, tinha acho que 2 ou 3 tipos de engenharia da computação, tinha engenharia eletrônica e computação, aham. engenharia de computação e informação.
Então, assim, a gente só vai aprendendo isso depois. A ciência Uhum. da computação eu entendi que tinha um pouco mais a ver com o que eu estava buscando, mas eu tive que estudar muito por fora essa parte de experiência do usuário, por ser uma disciplina um pouco mais nova, digamos assim, né, as interfaces foram evoluindo ali com o tempo, mas hoje já tem graduação com foco em experiência do usuário, que não existia na época. Sim, sim. E é curioso porque, obviamente, hoje em dia falando de tecnologia, a UX ela está dentro dos aplicativos, ela está no mundo da tecnologia, mas ela também tem parte dela no design, também tem parte, suponho eu, numa psicologia, né. Total. É, Eu UX é muito tipo design, mas tem computação, mas tem comportamento humano, então é uma área muito multidisciplinar, por isso quando a gente fala muito de migração de área, vir para trabalhar com UX, a sua bagagem, independente de qual seja, vai ter muito valor para essa área, sabe, porque não é só fazer uma graduação em design que você vai ter tudo que você precisa para trabalhar com isso, então, é ter essa curiosidade, em buscar entender de comportamento humano, psicologia, mas também layout, mas também como que isso se tangibiliza num dispositivo tecnológico, enfim, é uma misturinha, assim, de muitas coisas. Caraca, pois é bastante prato para equilibrar, né, tipo, é muito Aham. parece muito multidisciplinar, assim, né. Sim, sim. Porque, Por tipo, isso tu que é um pouco chegou desafiador listar tudo que a pessoa precisa aprender, assim, porque não tem meio que um currículo pronto, sabe? sim, sim. Mas ali no teu começo, tu começou na engenharia de computação, partiu para ciência da computação, então suponho eu que nesse início tu codava bastante, ou pelo menos mais do que agora, talvez. Sim, sim. Não, durante toda a faculdade tive que codar, e o meu primeiro estágio inclusive foi como desenvolvedora, foi num laboratório em parceria com a Apple, e eu fiquei lá durante 2 anos, e foi lá inclusive que eu conheci a área de experiência do usuário, né. A gente não pode negar que a Apple tem um apreço muito grande por design, eles se preocupam muito com toda essa experiência, né, até o termo se popularizou, a primeira área de experiência do usuário criada foi na Apple, com o Don Norman, que ele que popularizou esse termo e ele criou a primeira área, então a gente pode dizer realmente, assim, a Apple foi muito pioneira nesse sentido. E aí lá nesse estágio programando como desenvolvedora de apps, conheci essa área, eu falei: "Gente, tem tudo a ver comigo", tipo, une várias coisas que eu gosto, nossa, como que eu trabalho com isso? Aí foi aí que começou todo esse processo. Uhum. Tu ficou quanto tempo na engenharia no início ali? Tu chegou a perder as primeiras cadeiras, disciplinas? Tu conseguiu aproveitar, migrar? Como é que foi, Esse é assim? o momento que eu choco todos, que eu fiquei 4 anos. Aí você fala: "Não, mas você já não estava perto de se formar?". Não, porque eu comecei a estagiar no terceiro período, Sim. então eu já fui atrasando várias matérias, eu puxava poucas matérias, então no final eu acabei ficando 7 anos na faculdade, assim, os professores falavam: "Você aqui de novo?". Eu falo: "Gente, estou tentando me formar", porque, assim, são escolhas, né, eu tenho amigos que só começaram a estagiar mais lá na frente e se formaram no tempo padrão. Eu Sim. comecei a estagiar no terceiro período, muito rapidamente eu fui efetivada, então, o meu curso, como ele era integral, eu não tinha como puxar algumas matérias, então eu também só me formei por conta da pandemia, porque as aulas se tornaram online e eu consegui pegar as matérias que eram segunda e quarta de 1 às 3, terça e quinta de 3 às 5, que não tinha como, sabe. Então eu olhei todas as possibilidades, eu tinha que trocar de faculdade, trocar para um curso noturno, enfim. Mas aí veio isso, virou remoto, aí eu consegui, terminar todas as matérias que estavam pendentes, que eu não conseguia puxar, porque não tinha em horário que não batesse com o horário de trabalho. Sim, 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 sim. E isso é um ponto interessante. Hã, eu tenho 35, fiz 35 há poucos dias agora. E sempre que eu falo, porque em função dessa coisa do Excel e campeonato, é uma coisa que eventualmente as faculdades se interessam, alguém conhece, te chama e tu palestra e explica pra galera, né. Eu não sei como é que é a tua percepção, como é que era no teu curso, mas, obviamente, enquanto a gente é estudante ou quando a gente entra, a gente tem uma percepção, depois que passa o tempo, tu olha pra trás e tu pensa diferente. Eu lembro que quando eu estava na faculdade estudando, a galera assim: "Ó, vamos se formar, tipo, tem que se formar em 5 anos, e estuda e quer ser laureado e não sei o quê". Olhando agora eu falo: "Nada a ver". Eu preferiria foi o que aconteceu comigo, né, até acho que eu comecei a trabalhar meio tarde, Uhum. mas, eu sugeriria às pessoas que fizessem meio que tu acabou fazendo sem querer, sei lá como as coisas aconteceram, que é Sim. estuda e já vai estagiando, porque tu vai pegando outra experiência, tu vai conhecendo gente e no final das contas isso é infinitamente mais produtivo, pelo menos na minha carreira, isso foi muito mais benéfico do que eu ter tentado ficar mega bitolado e ter me formado rápido antes, né. Nossa, Concorda eu com isso? zero me arrependo, eu acho que pra mim fez total sentido, até porque quando eu me formei,
olhando para as outras pessoas, né, que tinham se formado antes, né, no tempo mais padrão, olhando para o mercado de trabalho, elas estavam alguns passinhos atrás de mim, porque eu já tinha começado antes, eu já tinha mais experiência, eu já tinha sido efetivada, e o pessoal estava, assim, terminando estágio e eu já estava efetivada há um tempo, mas é isso, escolhas, por exemplo, tinha gente que focava muito no CR, porque justamente queria fazer um mestrado ou fazer um intercâmbio. Para mim nunca foi a minha coisa de obviamente, sempre me dediquei muito, mas eu não tinha o CR mais alto, etcétera, eu fazia sempre o meu melhor, mas eu sempre busquei muito ter as experiências no mercado de trabalho. Eu sempre amei trabalhar no mercado corporativo, eu sempre gostei de ir, assim, porque eu sempre saía com a cabeça explodindo de novidades, de possibilidades, então trabalhar para mim era muito mais interessante do que as aulas em si, realmente de botar em prática. Gostava muito da faculdade, mas o trabalhar para mim era a melhor hora do meu dia. É que quando a gente aplica, né, tem perfis e perfis, tem gente que é mais Sim, pesquisador, que vai seguir na área acadêmica, daí a nota super vale muito para tu ter indicação e o score depois, né. aham, Eu não sei se tu comentou antes, mas só pra ficar claro para mim e pra galera talvez. Hã, eu sei que tu teve uma trajetória com a Apple, né, da Apple Developer Academy, tu uhum. teve essa interface. Foi esse um dos estágios que tu comentou aqui ou isso surgiu depois da interface com a Apple? Não, foi esse mesmo, foi o meu primeiro estágio, e aí depois eu trabalhei em algumas empresas, e aí eu voltei lá como mentora, tipo, vários anos depois, que eu fui da turma de 2016, né, do estágio 16, 17, e se eu não me engano eu atuei como mentora lá 23 e 24. É, Uhum. foi isso. Eu lembro que acho que o jeito que eu te conheci, talvez na pandemia, alguma coisa assim, ou foi num vídeo teu, ou foi em algum Uhum. anúncio, tu falando 3 4 vezes Apple Developer Academy. Isso foram prêmios? E o que foi isso? Então, oi, tá Voltou? me ouvindo? Tô te Voltou. ouvindo. Ah. Ih, ó aqui, ó, Olha. as reações do calma, deixa eu desligar as reações da câmera. Ai, muito bom. Então, são coisas apartadas. Tem a Apple Developer Academy, que são 10 aqui no Brasil e tem outros lugares do mundo, que esse, digamos, um estágio, né, de formação ali de 2 anos para ensinar para estudante de graduação sobre desenvolvimento iOS, sobre, experiência do usuário, sobre colocar aplicativos no mercado de trabalho, então realmente formar que eles chamam de world class developers, né. Pensando em developer como muito mais do que programador, realmente, tipo, desenvolvedores como um todo. E Sim. aí lá que a gente ficou sabendo dessa competição, que hoje em dia o nome é Swift Student Challenge, que Swift é a linguagem de programação oficial da Apple. E Aham. aí a gente ficou sabendo dessa competição mundial e eles sempre incentivam muito os alunos a aplicar. E aí eu Uhum. mandei pelo no primeiro ano, né, do que eu estava no estágio, que foi 2016, não passei. E aí eu Uhum. mandei de novo em 2017, recebi o meu primeiro "sim", e aí eu ganhei durante 5 anos seguidos. São 350 alunos do mundo que são premiados por Caraca, mas ano. quando tu mandou o quê? Era um Mandei um aplicativo, tá. que a gente tem ali em torno de 2 semanas para construir, com todas as regrinhas lá que eles colocam do que a gente tem que fazer, mas é basicamente, assim, um aplicativo, não um app de celular, tem sido um Swift Playground, que é algo ali um pouco mais específico, que é uma experiência interativa de 3 minutos. Então você manda esse arquivo do app e também responde algumas perguntas sobre o seu projeto, de quais tecnologias você usou, como que você pensa em acessibilidade, como que você contribui para a comunidade de desenvolvimento, enfim, coisas, que falam um pouco mais sobre você. Então é muito mais sobre o que você faz com a tecnologia, o que que você está levando para o mundo, o quanto isso, faz parte do seu desenvolvimento como pessoa e como profissional, do que habilidades técnicas. Eles não premiam apenas os melhores projetos tecnicamente, então é um mix ali de coisas que eles avaliam que eu acho super interessante. Então tem gente com pouquíssimo tempo ali de carreira na programação e que tem os seus projetos escolhidos porque realmente a pessoa amarrou muito bem esse tudo, sabe? Sim. Bah, que interessante, de 350 e poucas pessoas, tu ganhou era um vencedor ou era um grupo Ah escolhido? não, são 350 que ganham, mas não tem tipo um ranking, sabe. Ah, Eles tá, tá. anunciam os 350 são esses. Perfeito. Não, mas tá louco, já imagina, é a própria fazendo o comparativo, né, a gente comentou do MVP da Microsoft antes, é a empresa mãe te validando ali, né, "Ó, essa pessoa aqui". Exatamente. Que Não, e legal. foi um super respaldo ali do meu trabalho, eu falava tipo, eu lembro que a primeira vez que eu ganhei eu falei: "Nossa".
eu duvidando tanto de mim mesma, me achando ruim, de que eu não tô mandando tão bem na faculdade, mas se uma das maiores empresas de tecnologia olhou para o meu trabalho e falou que ele é bom, por que que eu tô duvidando tanto de mim mesma, sabe? Então foi realmente, assim, um boost de motivação de eu realmente acreditar que eu estou fazendo um bom trabalho, de que eu estou no caminho certo, sabe? Com certeza. E a gente estava conversando antes nos bastidores, claro que a gente tem assuntos na pauta que eu comentei contigo, mas a ordem deles vão surgir organicamente aqui, tá? Tranquilo. Isso que tu falou agora de se sentir confiante, receber uma devolutiva, às vezes, não dá esse gás, essa energia, né. Hoje em dia, tu há bastante tempo já tu é produtora de conteúdo, né, creator, Uhum. então tem vários assuntos que a gente poderia falar disso, mas como é que tu te vê na tua rotina de creator, entre outras coisas, né, com essa questão de não digo que tu não acredite em si, mas a gente oscila às vezes, né. Como é que tu lida, como é que tu equilibra, tu é meio blindada, tu se tem um comentário negativo, tu, cai, como é que é a tua relação com essa montanha-russa, né, porque aí pode ser tanto a parte de exposição, de sermos a cara da nossa marca, né, mas também a coisa Uhum. do empreender, porque são 2 interfaces, tem gente que empreende, mas não tá aparecendo, né, então como é que tu Sim. lida com isso, com esse comentários positivos, negativos, como é que tu lida com isso? Olha, eu acho que é o depende do dia, né, Uhum, e eu acho que colocar também muito trabalho interno, de que muitas vezes os comentários das pessoas têm muito mais a ver com elas do que com você, sabe. De que se você tem noção do impacto que você está gerando positivo na vida das pessoas, esse vai ser o seu norte, sabe, e sempre foi. Então eu falo: "Nossa, eu tô sendo fiel ali aos meus valores, ao meu propósito no final das contas, e eu não vou conseguir agradar todo mundo, mas se de alguma forma já tô impactando positivamente alguém, estou no caminho certo", sabe. uhum. E é isso, a gente vê os nossos trabalhos dando frutos, né, então que nem eu abri a caixinha de perguntas semana passada, uma pessoa mandou assim: "Ah, eu consegui, né, uma certificação, na área de cloud, porque você indicou", e eu falei: "Ai, gente, eu fico Ah, tão que feliz legal. com isso", então isso já fez a minha semana inteira, então das pessoas mandarem mensagem, eu falo: "Gente, por favor, me conta, porque é isso que me dá o gás de continuar ali produzindo, compartilhando as oportunidades", então as pessoas me procurarem para isso, ver o Nina Talks como realmente um espaço em que eu consigo unir boas oportunidades com pessoas que estão buscando essas oportunidades e fazer esse match, falo: "Nossa, realmente é isso, estou no caminho certo", sabe. Então, a gente obviamente muitas vezes fica triste, vê alguma coisa que não é muito bom, mas a gente respira fundo e segue no nosso propósito, sabe. Sim, sim. E pegando esse link, a gente estava falando ali da graduação, daquele início, aí eu já puxei para a questão agora da Uhum. oscilação, porque tu comentou que aquele como é que chama? Título? Eh, É, pode ser. Aham. né, condecoração, nomeação, sei lá. Te deu um gás, porque às vezes a gente duvida, né. E estava comentando que tu estava empregada, tu estava trabalhando em alguma empresa, e como é que houve essa transição de ter a sementinha de vou ter o meu negócio, ou isso aqui é um negócio, porque suponho eu que em algum momento na paralela tu estava trabalhando e criando as tuas coisas, né. Então Sim, primeiro teve sim. aquela sementinha de: "Ok, deixa eu testar aqui enquanto eu estou trabalhando, estou respaldado", né. Mas como é que foi Uhum. esse desenvolvimento dessa cabeça de empreendedora, né, lá no início, Aham. enquanto tu ainda era CLT, né? Então, eu no início, quando eu comecei, foi em 2019, inclusive hoje eu ia comprar um bolinho, mas não deu tempo, vou comprar amanhã. Hum. 2019, estamos em 2026, 7 anos. Meu Jesus, que eu estou criando conteúdo. Agora tem que ativar aquele balãozinho que tu ativou antes sem querer ali. Aí eu vou ativar aqui Foi, agora de foi. volta. E aí eu comecei sem ter essa visão de negócios, até porque a economia de criadores de conteúdo, né, creator economy, não era o Sim, que é hoje, né. Então sim. era muito mais dos youtubers e tal, mas muitas pessoas me procuravam principalmente por conta desses prêmios da época que eu tinha ganhado. Então eu já estava ganhando uma visibilidade nesse sentido, muitas pessoas me procuravam por conta disso, mas muito individualmente. Então eu mandava, vários WhatsApp com o mesmo áudio explicando, Ah, etcétera, as mesmas coisas. E eu fiquei com isso na cabeça, assim, de ter um lugar em que eu pudesse consolidar essas informações, né, compartilhar como que estava sendo essa minha jornada e ajudar pessoas nesse sentido, né, que mais pessoas pudessem ver, principalmente que brasileiros estão uhum, ganhando competições internacionais e que realmente temos pessoas muito criativas e grandes potências aqui dentro. E uhum. aí eu falei: "Nossa, falta muito pessoas no início da carreira e também mulheres falando sobre tecnologia, sobre as oportunidades". E aí foi um amigo meu que falou assim: "Ah, por que que você não começa?".
E eu fiquei: "Eu? Não, eu tô no início da carreira, vai que eu falo alguma besteira", enfim. Só que eu fiquei com essa ideia durante meses na minha cabeça. Uhum. Até que eu falei: "Ah, vou começar", e aí eu acabei escolhendo o Instagram em vez do YouTube, porque eu achava que a barreira de entrada ali era mais tranquila, no sentido de eu me sentir confortável a Que ano fazer isso? os posts 2019. Os posts carrossel, que aí o Aham. pessoal fazia, eu falei: "Ah, não precisa aparecer tanto, né", fazia ali as imagens, que eu vi o pessoal na gringa fazendo isso, falei: "Nossa, genial usar carrossel para explicar as coisas". E eu tinha muita vergonha de gravar vídeo, então eu falei: "Eu vou perder o medo de gravar vídeo gravando vídeo", que é assim que a gente vai vencendo os nossos medos. E comecei, assim, de forma mais despretensiosas, mas no sentido de ir documentando esse tipo de coisas. Como você começa em UX, livro que eu tô lendo, algum projeto legal que eu fiz, e tirando essa ideia de que eu preciso ter todas as respostas, e se alguém perguntar algo que eu não sei, meu Deus, eu sou uma fraude, sabe. Então, comecei ali nesse processo e não imaginava que iria crescer tanto. E aí quando eu comecei realmente começar a fechar parcerias, e aí eu tinha que ter um CNPJ, e eu me tornei efetivamente uma empresa, e eu falei: "Nossa, esse negócio realmente é sério, tá dando certo, é algo que me dá muito prazer e que o impacto é muito positivo, então é realmente onde eu quero estar". Mas eu fiquei, acho que 5 anos trabalhando CLT e criando conteúdo ao mesmo tempo. Até porque eu, como eu comentei, eu sempre gostei muito de trabalhar no mercado corporativo, então era algo que eu não queria largar. Eu Sim. sempre quis continuar fazendo as 2 coisas, mas chega algum momento que você tem que optar, né, as 2 coisas ficam muito grandes e você fala: "Tá, agora é o momento de eu tomar uma decisão importante", sabe. Sim, te ouvindo, o que que me aparenta, né, parece aquele começo, não vou dizer despretensioso, até talvez sim, lá Uhum, do início das mídias sociais, que começava como vlog, né, rede social, né, não era tão uhum, business na época, né, hoje tem eu me identifico com isso que tu fala, a gente vai entrar no creators economy, vamos entrar na produção de uhum, conteúdo e tal, mas naquele início tu estava é uma rede social, tu tá compartilhando, o que que tu falou aqui? Tu mostrava um projeto que tu fazia, como começar, né, é um troço assim que só até mais leve, né. Talvez as pessoas, eu não aham, sei quem que vai estar assistindo, cada pessoa pode ter empresa, pode não ter, mas quando a gente, tem o nosso negócio e toca ele, claro que é o assunto que a gente gosta, mas junto tem uma pressão, tem um performar, né, então é muito sim. interessante perceber como o psicológico também está envolvido, porque se o começo talvez já fosse naquela pressão, talvez não tivesse começado ou teria uma outra leitura, mas como começou: "Ah, vou compartilhar", e aí as coisas vão indo, né, que Não, curioso eu isso, né. concordo 100%. A gente levar de uma forma mais leve, como era para mim também, não era o meu trabalho principal, acho que até por isso que também demorei um pouco a fazer essa transição, né, de, a partir do momento que é um side job, é algo que você deixa também como mais prazeroso, você pode Aham. experimentar mais, fazer mais coisas diferentes. A partir do momento que a criação de conteúdo vira o seu trabalho principal, e é o seu ganha-pão, você se sente muito menos, eh, capaz de experimentar e fazer coisas diferentes, porque você está muito mais drivado a: "Eu tenho que pagar minhas contas, eu tenho que fazer acontecer, os números têm que estar bom para as marcas continuarem me contratando". Então, obviamente, tem muito mais pressão em cima do que você faz. Então é um desafio de continuar mantendo essa produção de conteúdo algo leve, para também não se tornar um fardo, e aí perde todo o propósito do que eu queria sempre desde o início, né, de trabalhar com algo que eu gosto muito e que tem um impacto muito positivo na vida das pessoas, sabe. Claro, muito legal ouvir isso, porque novamente, né, a gente conversa no Instagram, a gente estava falando aqui antes e a gente troca essas ideias, né, sobre como é que tu produz, que ferramenta tu usa, até antes de começar aqui a gente estava falando, olha só Aham. como essa aqui faz, né. Como é que foi o teu desenvolvimento ou o abrir o leque entre plataformas diferentes, né, porque tu falou que começou no Instagram. Quando é que te deu a ideia de YouTube, ou por que YouTube, por que Instagram, por que newsletter, por que tu tá no TikTok? Nem sei. Então, o TikTok eu reposto os vídeos do Reels, assim, do Instagram. Eu tinha, né, eu vou dizer tenho, mas o que eu não consigo há muito tempo, fazer vídeos dedicados para o TikTok, porque eu sei que a linguagem é diferente, mas eu acho que assim, a gente não consegue dar conta de tudo sozinho, né. Então, como sou o exército de uma pessoa só, eu falo: "Eu prefiro estar na plataforma mesmo com o engajamento mais ou menos, mas repostando conteúdos que eu fiz específico para o Instagram do que não estar", né. Sim, Aí eu prefiro dar uma atenção maior para o YouTube, no sentido de que, como eu estou num processo também de não estar só focado em UX, mas falar de tecnologia como um todo, sim. eu não quero, perder a minha autoridade, digamos assim, no assunto de UX, né, ainda ser especialista em algum assunto, ser reconhecida por algo em específico.
Então eu entendi que o YouTube seria uma plataforma legal de eu conseguir produzir um conteúdo mais aprofundado, porque se eu faço algo mais aprofundado no Instagram, as pessoas não veem, né. Então eu fiz um vídeo essa semana rapidinho, 10 livros, o vídeo tem tipo 10 segundos, cada livro é 1 segundo e beleza, é isso que vai performar. Mas aí uma análise completa de um livro em si, aí eu faço lá 15 minutos no YouTube, entendeu. Então entender, de que as pessoas continuarem a me olhar dessa forma, como alguém que entende do que ela está falando e não só faz uma trend apontando para as coisas, e o YouTube também ser uma plataforma que eu penso muito cauda longa, né, a longo prazo, um Claro. vídeo que eu faço daqui a 5 anos, aquilo ainda pode estar fazendo sentido, que no Instagram em 48 horas muitas vezes já morre aquele conteúdo, então você se dedicou pra caramba, você fica: "Meu Deus, já Uhum, acabou, né". uhum. E que a plataforma te paga, então o YouTube também nesse objetivo de, se Deus quiser, eu tô ali em busca dos meus primeiros $100, que é quando você Aham. pode fazer o primeiro saque, estou Site, ali, ó, aham. firme e forte tentando. E a newsletter surgiu como uma forma de que eu tinha uma editoria, digamos assim, nos meus stories, que já era o Nina News, que eu postava notícias de tecnologia. Só que se você fica fazendo isso o tempo inteiro nos stories, seu engajamento não vai ficar legal, né. E eu já consumia muita coisa, eu não entendia muito o melhor lugar de colocar isso, e eu também não queria ter coisas apenas presas a algoritmos. E aí eu já sempre acompanhei muitas newsletters, e aí surgiu a ideia de fazer algo próprio, que vai sempre chegar na caixa de entrada das pessoas, então ali a minha barreira é a taxa de abertura, né, da newsletter, mas se eu fizer algo interessante, acho que as pessoas vão querer abrir um contato mais próximo ali com as pessoas também, e uma forma de desafogar muitas coisas que eu consumo, de artigos, de vídeos, de notícias, em uma outra plataforma. E também no primeiro estágio de tudo que é a criação de conteúdo, porque qualquer roteiro de vídeo que eu faço, a primeira etapa é a escrita, e a newsletter já termina na escrita. Então, também, assim, a gente às vezes fica cansado de gravar tanto vídeo, ver a nossa cara, editar as coisas, eu falo: "Gente, não aguento mais olhar para o meu rosto". Então, a newsletter é aquilo que eu simplesmente escrevo de pijama, feliz da vida e mando para as pessoas, sabe. Então é isso, cada uma tem um pouco o seu propósito e uma estratégiazinha por detrás, sabe. Sim, sim, sim. Falando, a gente está comentando aqui sobre a produção de conteúdo, mas a gente mencionou em algum momento a tal da creators economy, né, que é esse mercado que tem mercado literal de prestação de serviço, de venda de venda de audiência é meio complicado, mas Uhum, utilização de audiência, né, porque cada pessoa, em tese, se ela está fazendo o seu tema de casa, ela fala de forma mais próxima e direta para um nicho em específico, né. Tanto que uhum. os gurus, não falando da forma pejorativa, mas de fato as pessoas que entendem dos algoritmos, né, falam assim: "Se tu atirar para tudo que é lado, tu vai estar gastando energia e não vai pegar em ninguém", né. Então, assim, se tu tem alguma coisa que tu gosta, foca naquilo ali que essa é a tendência para ir. Como é que tu divide, Nina, a tua rotina na criação de conteúdo? Tudo sempre parte de ti? Quando as empresas entram em contato contigo, por que que elas entram em contato? De qual lado vem o interesse, digamos assim, de marcas externas na Nina? Claro que a pergunta eu estou fazendo para ti, mas para as pessoas é, tipo, Sim. entender o que que é a dinâmica, né, de quem está inserido no mercado, porque, só fazendo um parênteses da pergunta, salvo que eu esteja defasado, acho que tu não tem curso ou produto teu, né? Não, ainda não tem. Aí Tá. falando um pouco, né, de como que as marcas chegam no final das contas no momento que eu tô atual, assim, eu posso dizer que realmente no início, e até hoje eu faço isso também, de eu ir até as marcas e mandar uma mensagem, procurar um e-mail ali de um time comercial, alguma coisa que eu pudesse entrar em contato, de coisas que eu já uso, algo que eu sempre fiz, assim, eu tô mostrando algo que eu uso de forma orgânica, eu marco a marca ali escondidinho ou alguma coisa assim, para eles verem que, tem fit, que é algo que eu uso, e aí já surgiram oportunidades a partir disso, sabe. Eu não fico presa de: "Ah não, se a marca não está me pagando, eu não vou mostrar". Eu acho que eu tenho mais essa visão de eu vou mostrar organicamente e isso me permite que as marcas vejam que, né, realmente vão contratar alguém que já utiliza aquele produto ou aquele serviço, sabe. Mas Uhum. hoje em dia a gente não faz tanto esse trabalho proativo, é mais reativo, né, eu trabalho em conjunto com uma agência que eles cuidam do meu e-mail e as marcas entram em contato e a gente manda orçamento e vai vendo. Então acho que é sempre tem até um livro do Hobby como Artista, Aham. que ele bota como é que é?
"Faça um bom trabalho e compartilhe-o com as pessoas". É uma para mim, é a frase preferida, assim, do livro. Então eu sempre parto do pressuposto de que se eu continuar fazendo um bom trabalho, as oportunidades vão surgindo, sabe. Então, foi assim que chegaram marcas gigantes até mim, de hoje estar trabalhando com o Nubank, de ter uma parceria também super legal com o Google, com, escolas de tecnologia que eu admiro muito, como o FIAP e a Alura, que são inclusive do mesmo grupo, que sempre prezam ali por uma excelência, né. Então, como é que é o nome? Eu achei muito legal, porque sempre quando a gente trabalha com uma marca, a maioria das vezes chega também, um briefing falando sobre a marca em si, né, quais são os valores da marca, porque o que que a gente faz, né, no final das contas, quando a gente fecha uma publicidade, uma campanha, eu estou emprestando a minha autoridade para a marca e a marca está emprestando a autoridade dela para mim, tem essa troca ali, são Perfeito. os brands que vão, se somando de alguma forma. E aí tiveram 2 marcas em seguidas, assim, que eu trabalhei, que quando mostrava, tipo, os valores da marca, tinha lá inventividade. Eu achei super interessante, eu falei: "Nossa, então talvez isso realmente seja uma das coisas que as marcas acabam mapeando em mim, que tem a ver com a marca, e por Legal. isso que eles acabam me contratando, né, da gente fazer essa troca ali de marca pessoal e marca corporativa". Então chegam essas marcas, sempre trabalhei muito com publicidade, com palestra, tenho vontade de construir produto próprio, que a gente já fala isso há muito tempo, há mais de ano, né. Mas como tá sempre surgindo coisas novas, relacionadas a trabalhar com marca, que é algo que eu gosto muito, sempre acabei abraçando, eu nunca consegui separar um tempinho para construir. Todo ano eu falo: "É esse ano Agora que vou vai. criar alguma coisa", eu tenho muitas ideias na minha cabeça, mas nunca consigo, porque eu também não quero terceirizar, eu fico assim: "Eu quero eu fazer", sabe. Então, enfim, no momento certo virá, acredito que as coisas acontecem no momento que elas devem acontecer. Mas hoje em dia eu trabalho muito com isso, são marcas que acabam pagando ali, tipo, o meu salário, mas porque eu consegui também fechar contratos com uma recorrência interessante, que seja 6 meses de contrato, que aí isso também dá uma tranquilidade maior, né. Claro. Nina, falando especificamente de publis que tu comentou agora, né, óbvio, não vamos entrar em valores, a questão não é essa, mas o que que é um serviço prestado de publi? O que que as empresas quando querem te contratar, o que que elas querem que tu entregue? É tempo de tela? Como tu falou que tem contratos recorrentes, todo mês tem uma pauta, é quinzenal, o que que é o conteúdo dessa prestação de serviço? O que que tu entrega? Sim. Então, depende um pouco da marca, assim, tem marca que bota como métrica cliques num link, tem outras Aham. que é mais realmente visualizações, né, ser um awareness, ou realmente algo mais voltado pra conversão, mas a gente recebe para toda campanha específica um briefing específico, e aí tem o escopo, né, de X reels, X stories, e aí eu recebo esse briefing, eu monto toda uma proposta de roteiro, envio para a marca faz as alterações necessárias que ela acredita, então eu tenho já esse roteiro fechadinho, e aí eu gravo em cima dele, então o texto já está fechado, né, então assim, Aham. para tentar evitar ao máximo ali refação, então aí eu envio o vídeo, aí o vídeo é aprovado e a gente combina uma data de postagem. Então, tem marcas que também fecham de querem fazer collab entre perfis, tem marcas Ah, que querem impulsionar esse conteúdo, tem marcas que não querem nem que poste no meu perfil, nem da marca, ela só vai impulsionar como dark post para outras pessoas, ou sim. contrata, propaganda só para rodar ads no YouTube, enfim, Uhum. acho que é isso, já vem muito mais fechado qual é o objetivo da marca, muitas vezes eu não sei de primeira o que que vai ser, só qual é a marca e qual é o escopo fechado, e só depois que a gente fecha vem o briefing, mas eu nunca tive problema de vir algo que eu não concordasse, sabe. Que eu já acabo filtrando muito mais as marcas antes, né, de coisas que eu já acredito que faz sentido, muito difícil eu trabalhar com uma marca que eu nunca usei ou minimamente busquei sobre, que eu acredito que tem fit, acho que por isso que também vou ganhando a confiança ali das pessoas, sabe, de que eu só vou indicar algo que eu realmente acredito que seja bom, né. Com certeza, com certeza. Eu acredito nisso também. É o que tu falou do orgânico. Tu pode estar fazendo um post por ti ou ele pode ser pago, mas se tu consome, tipo, a própria comunicação já é muito mais fluida, é verdadeira, tu não tem que ficar: "Olha esse produto aqui", sabe? É. Não, e eu tento sempre trazer essa visão de que tá, mesmo sendo um conteúdo patrocinado, eu quero entregar algo de valor para as pessoas, pode ser, Sim. né, por exemplo, publicidade com uma escola, eu vou entregar algum conteúdo de UX, alguma indicação de algum site, de algum livro, algum conceito, e se você quer se aprofundar, essa plataforma que tem, conteúdos incríveis para você mergulhar mais nesse universo. Então, mesmo que ela não assine ou não compre, ela aprendeu alguma coisa, sabe. Então, acaba sendo muito chato quando você
tem que ser só vendedor. Eu entendo que às vezes, assim, tipo, é o que a marca quer e você tem que se desdobrar, mas as marcas que eu mais gosto de trabalhar são essas que topam fazer um conteúdo mais educacional e a gente trabalha junto e entrega um conteúdo maneiro, sabe? Uhum. E claro que eu sei que isso varia de marca para marca, mas, no mundo das publis, né, as marcas já vêm com a pauta meio fechada, é isso aqui, ou geralmente tem espaço para um pingue-pongue, tipo assim: "Olha, eu entendi o que tu quer, mas a minha galera não se fizer assim, talvez não vai engajar". Como é que é essa troca, assim? Cara, a maioria das vezes é bem fechado, assim, de, por exemplo, eu postei uma publi hoje de que é de um teste gratuito de você ver qual área da tecnologia combina mais com você. Mas veio fechado no sentido de esse é o briefing, você tem que comunicar isso. Eu tinha visto uma trend que era da pessoa, tipo, pulando e o Eu vídeo vi, mexendo, eu vi. e aí eu falei: "Ah, deixa eu tentar unir pra chamar a atenção das pessoas", e é uma marca que ela é super aberta, então ela com certeza achou divertido e falou, tipo: "Vamos", tem umas que topam, assim, essas loucuras de fazer coisas diferentes, mas veio isso, ó, você tem que divulgar exatamente isso daqui, sabe. Então eu fico: "Pô, como tem que ser algo mais direto ao ponto, como que eu trago de uma maneira diferente, que o pessoal acha divertido", enfim, algo nesse sentido. Show. Eu tô com muita ideia aqui, eu tô tentando não escrever para não perder, mas tá vindo muita ideia. Eu quero fazer esse link, mas eu vou voltar lá para um início, tá? Acho que as pessoas que te conhecem há mais tempo, obviamente, elas estão habituadas, até porque dá para ver na tela, na tua paleta de cores, né? A gente já conversou informalmente isso no direct ali. Aqui a gente pode falar várias coisas, né. Eu quero fazer uma pergunta ainda, mas a gente vai chegar nela, sobre como é que é a tua rotina, né. Hã, alguns chamam de batching, como é que tu faz em caixinhas. Esse dia eu gravo, esse dia eu escrevo, né, como é que é essa rotina, mas a gente vai chegar lá. Eu quero fazer um link que é uma suposição minha. Essa paleta de cores veio da tua infância do balé ou nada a ver? Olha, não sei se necessariamente do balé, mas sempre foi cores que eu sempre amei, tipo, eu lembro que eu tenho uma foto que agora comentei com você, né, tô voltando a jogar tênis, eu joguei criança. E eu sei que eu tenho uma foto minha com uns 12 anos, com uma roupa toda lilás, e eu fico assim, eu tenho certeza, estava com a camiseta lilás, sainha lilás, a minha raquete era lilás, que eu sempre amei essas cores, tipo rosa, roxo, então assim, eu já sempre fui uma criança, tipo, muito colorida nesse sentido, e aí eu só acabei mantendo isso quando adulta. Eu falei: "Ah, eu não quero usar cores extremamente sóbrias, se não é algo que me representa". E aí quando estava surgindo Nina Talks, né, foquei muito nessa parte de identidade visual, principalmente, porque tinha muito texto nos posts carrossel e tal, só que eu não quis ir para o lado muito de candy color, porque eu acho que ia passar menos autoridade. Falo: "Gente, eu já sou uma pessoa toda alegre e fofinha, Sim. etcétera, eu vou fazer algo muito menininha também, assim, acho que os homens não vão querer me acompanhar". Então Olha eu só. acabei puxando uma paleta que era tipo um rosa, um roxo e um azul, que eram, tipo, mais fortes, assim, um pouco mais vibrantes, que ainda, tinha a ver comigo, mas que também, tipo, não evitasse que homem se sentisse à vontade de me seguir. Se eu botasse um bando de coisa, tipo, muito Sim. lacinhos e florzinhas, sabe, eu achava que não Uhum. tinha muito a ver, mas acaba sendo super forte a identidade visual, a pessoa vê qualquer coisa nesse sentido, me manda, então foi algo intencional, mas depois eu percebi um pouco mais o poder e o valor disso e comecei a fazer isso mais, então hoje em dia eu vou comprar alguma coisa, gente, eu já compraria dessa cor, mas aí, pô, faz muito mais sentido, enfim. Aí esse Aham, fone também, lilás, isso já seria mesmo que eu não tivesse Natal, eu ia escolher essa cor. Mas aham. aí acabou virando parte do brand. Que legal. É verdade que tu fechou com o Nubank só porque eles são da tua paleta de Ah! cores? Nossa, isso foi tão fácil, porque o problema às vezes quando fecha com marca que são cores que eu não tenho, eu falo: "Gente, eu preciso, sei lá, comprar uma camiseta, fazer alguma coisa, ser um pouco mais neutra", por isso que eu até inclusive tenho painel de luz, que às vezes, tipo, eu boto na cor Olha. da marca pra dar uma facilitada, mas já trabalhei com marca de falo: "Gente, eu não tenho nada dessa cor, que eu faço? Eu preciso ir no shopping". Sim, sim. É, Ai. a gente de vários papos, eu falei: "Eu vou misturar várias coisas aqui", mas eu comentei do balé, porque de fato tem a paleta de cores do mais do rosa, assim, né, Sim, mas a total. gente já conversou. Eu sou do esporte, eu sou do vôlei, né, hoje em dia tu faz musculação e voltou para o tênis, né, eu Uhum. faço musculação e tô no jiu-jitsu, mas fui atleta de vôlei, enfim. E, eu falo isso talvez uma perspectiva mais masculina, que balé não é
comum, corriqueiro, né, eu sou do esporte, né, mas sob um viés, pelo menos da minha vivência, a disciplina, uma questão de hierarquia, o esporte traz muito isso, né. E eu lembro que eu conversei contigo, até a gente falou que isso viria a ser pauta junto aqui, porque o balé, eu tô total leigo, tá. Claro que tem a disciplina, a esposa do meu irmão, futura esposa do meu irmão, já foi bailarina, então eu sei que a dança tem toda uma coisa, mas não tem um confronto, é muito mais tu contigo mesmo, assim, né. O que que tu traz dessa época, não só pra parte de empresa, mas pra ti, assim, porque é uma coisa, eu não sei com quantos anos tu começou, mas começa geralmente desde bem cedinho, né. É, comecei com uns 5, por aí. Aham. E o que que tu traz dessa época, assim, o que que segue na Nina de hoje, a Nina bailarina lá? Olha, eu acho que são tantos pontos positivos, assim, e conversando com a minha professora, né, de tantos anos que me acompanhou toda essa jornada, a gente enxerga a dança, acho que como qualquer esporte, como realmente, digamos assim, formação de pessoas, formação de caráter, de você entender toda a questão de disciplina, de resiliência, de entender que as coisas demoram, que você tem que colocar dedicação, entender o valor ali de receber feedback, no final das contas, né, tem coisas Uhum. que você não enxerga sozinho, que só Verdade. um treinador, alguém de fora consegue te auxiliar nesse sentido. Então acho que é muito o mental, além do físico, né, no final das contas, que eu consigo levar. O físico, óbvio, por exemplo, indo pra musculação, eu tenho toda a consciência corporal do balé que me ajuda em tudo, então eu sei muito, o que eu consigo fazer, onde que eu tenho que focar, onde colocar minha força, enfim, coisas Uhum. nesse sentido que às vezes uma pessoa que nunca fez nada relacionado ao esporte fica um pouco mais perdido, Sim. mas acho que tem muito a ver com essa questão de entender que as coisas tomam tempo, ter mais paciência comigo mesma, ter a questão da disciplina, e acho que isso vem muito, muito, muito do balé. Mas é isso, acho que como qualquer esporte, qualquer pessoa que tiver a oportunidade de fazer algo, colocar os filhos, eu acho que é isso, forma pessoas, forma caráter, Uhum. permite que as pessoas aprendam a conviver melhor com outras pessoas, porque o balé também tem o lado de competições, né, tem a parte, mas nunca foi muito o meu forte. Porque eu nunca fui muito de gostar de competição em si. Uhum. E acho que eu gostava mais disso, de competir comigo mesma, fazer o meu melhor, e eu entendi que também não era algo que eu queria seguir como carreira, então participar de competições do balé não era algo que me brilhava muito os olhos. Eu já até fui, foi legal, assim, mas eu gostava mais das apresentações da própria escola, em que eu já ficava nervosa o suficiente, mas que Sim. era basicamente para mim e para os meus pais. Mas o balé sempre foi algo que, tipo, digamos assim, me machucava muito fisicamente, o pé ficava, tipo, muito dolorido e tal, eu falava: "Nossa, eu não quero isso de vida", é algo que eu amo fazer, mas ir para além disso, eu acho que eu não aguento fisicamente e tá tudo certo. Um pouquinho demais. Eu pensei a mesma coisa no vôlei, né, eu tenho quanto tu tem de altura? Eu tenho 1,70 e também eu sou muito alta para o balé. Sério? Normalmente bailarina é um pouco mais baixa, no Bah, não sabia. sentido de que a gente bota sapatilhas de ponta, então a gente fica mais alta ainda, então, por exemplo, dançar, em par, né, que a gente chama o pas de deux, né, dançar com um bailarino, teve vez que eu fui dançar que normalmente ele pega a sua mão quando sua mão está pra cima, ele não alcançava, então ele segurava no meu punho. Caraca! Porque é isso, eu sou alta, eu sou grande no final das contas, para balé normalmente bailarina é um pouquinho menor. E aí também tem todas essas questões, né, de altura, de peso, de tudo para o balé, enfim, acaba sendo também algo bem mais restrito, né. E acho que todo atleta de elite, você tem que passar por coisas que eu não estava disposta a passar. E eu acho que é importante Sim. você entender o que que você está disposto a encarar, né. É, eu acho que tudo que é alto desempenho, ah, cobra um preço, né. Não somente Sim. físico, tem que estar falando de ou da dança ou de esporte, né, mas até empreender, tu vai ficar acordado até mais tarde e eventualmente tu não vai conseguir desligar ou tu vai acordar com uma puta ideia, entendeu. Então assim, se tu quer tá na alta rotação, né, produzindo, aparecendo, fazendo acontecer, vai demandar, né. E por isso que é interessante esses valores que essas atividades nos trazem, que é a Uhum. disciplina, às vezes aí também é interessante, né, porque a gente que lida com tecnologia, às vezes parar a cabeça e fazer um treino, né, e cansar, aí tu consegue dormir, tu toma um banho, tu tá morto, aí tu pô, senão a cabeça fica sempre funcionando, né, porque, trabalhar com computador, independentemente da área, é
sei lá, 95% mental e até, nossa, se o cara não tem uma boa cadeira, se não fica assim, também tu se destrói, né. Tu mesma tem eventualmente tu mostra uma mesa que ajusta a altura, né, então Sim. tudo isso, né, se a gente deixar, a gente fica parado atrofiado aqui, né. Mas um outro ponto que eu quero puxar da questão vou fazer o link do balé, mas é um outro assunto, Uhum. em questão de lateralidade, porque eu sou canhoto, tu também é canhota, né. Isso muda? Sim, Tem um sou. lado certo? Tu teve que aprender alguma coisa invertida? Como é que foi isso? Aham, eu sempre acabei fazendo meio que, quando eu dançava sozinha, as coreografias espelhadas, né, no final das contas, porque eu gosto mais de girar pra esquerda, né, no final Aham, das contas, e a maioria dos giros acaba sendo pra direita. Aí quando você vai dançar com par também, muitas vezes eu tive que me adaptar, porque o bailarino não, e até pra casar com as outras pessoas que estavam dançando, né, não dá pra todo mundo claro. estar fazendo tudo pra direita e só eu pra esquerda. Então eu Sim. sempre tive que me ajustar um pouco nesse sentido. Então eu dançar sozinha facilitava um pouco mais a minha vida, porque eu acho que eu basicamente sempre fui a única canhota ali do balé, sabe, então eu era sempre o do contra. Isso é uma das Ai. coisas da pauta aqui, da questão de ser canhoto, porque, ah, falando de UX, né, o Uhum, mundo não está pronto para nós, né, a gente que enquanto canhotos, é a gente que se adapta para as coisas que existem, né. A gente, talvez quem é destro nem sabe que isso existe, porque já está feito para eles, né, mas vou listar algumas coisas aqui que eu já passei, né. Tesoura, às vezes, uhum. tem o grip diferente, né, tu pega com a mão porque a anatomia para da mão direita, né, tu pega com a esquerda meio torto, não sei como é que vocês chamam no Rio, mas aqui no sul, mesa ou carteira, né, tu vai sentar para escrever, às vezes aquela de Aham. universidade só tem o lado direito, aí tu senta meio torto, assim, né. O próprio escrever, né, com caneta que demora a secar um pouquinho, a pessoa tem que escrever um pouco mais Sim, a torta, minha mão assim. ficava toda pintada sempre. Aham. Não, e De coisas do dia a dia que a gente nem pensa também, por exemplo, lado de zíper de bolsa. Às vezes, tipo, eu uso a bolsa do lado ao contrário, porque eu uso no braço e normalmente as pessoas não usam. Então, tipo, o zíper fica meio estranho, você abre pra trás e não pra frente. ah, Ou até sim. hoje na roupa de tênis que eu fui usar, que tem o bolso lateral pra você botar celular ou a bolinha, eu estava com que ele só tinha bolso do lado direito, só que eu uso o celular na mão esquerda, Esquerda. então eu ficava tipo: "Ai, que saco pra guardar, é de destro". Aí tem que trocar Aham. de mão pra conseguir guardar o celular, então coisas assim bobas, sabe. Falei: "Ai, bota um bolso de cada lado, bota 2 bolsos, não bota um só não". Moça, olha só, tô começando a jogar tênis, tu Hã. teria um macaquinho de canhoto que eu posso comprar? É, exato. Pior que eu tenho outro que tem 2 bolsos, graças a Deus, aí ele só tem do lado direito, eu falei: "Ih, foi criado pra Aham. destro". Uma coisa que eu anotei aqui, que eu estava pensando nessas coisas de canhoto, né, hã, eu tive um período no exército, né, Ah, então é? uma Caramba. coisa que as pessoas não se ligam, né, mas eu vivi na prática, a gente aprende a atirar com um fuzil no exército, né. E Sim. a empunhadura é com a mão direita, porque quando tu atira, Ah, sai a bala, mas o cartucho vazio pula fora, e sim. ele pula para a direita. Só que eu, enquanto Ah. canhoto, se eu vou atirar, ele pula meio que na minha cara aqui, porque ele passa por aqui, sabe. Então assim, Aham. Caraca, nunca tinha parado pra pensar nisso. tu falou da Hã. bolsa que eu também não tinha É, tanto. também, aham, exato. É só quando a gente sofre ali, aí tem a Aham, ver esse comportamento humano, entender as pessoas, elas têm realidades distintas da nossa, a gente prestar atenção pra gente projetar coisas que sejam mais universais, digamos assim, possível, né. exatamente, às vezes até a faca às vezes ela é reta de um lado, tipo, Aham. eu não sou um ótimo descascador de laranja, sabe. Então assim, Muito hã, bom. que eu tá, relógio tu usa em que mão? Em que E aí eu uso no direito, e mão todo direita? mundo me zoa, porque, tipo, o Apple Watch tem essa bolinha que o de todo mundo que é destro fica pra Pra fora. dentro. Aí pe Ah, exato. Aí o pessoal fica: "Nossa, mas seu Apple Watch tá ao contrário". Eu: "Não, não está ao contrário, porque na hora que você instala, você pode escolher o lado que você quer". Então aí, ó, a experiência de design da Apple, você bota sim, qual lado você vai colocar, onde você quer que fiquem os botões, então pra mim é isso que funciona, porque senão na hora de eu interagir eu tenho que ficar cruzando o dedo na invertido. frente da tela, então assim fica bom, se eu boto do outro lado eu tenho que fazer assim, não faz sentido. Claro, Então, tem claro. isso, você dar a liberdade para o usuário para ele escolher o que faz mais sentido para ele. É sobre Sim. isso. E mouse, tu usa em que lado? Aí eu uso no direito mesmo, porque aí eu aprendi na escola no direito, mas aí eu tenho trackpad, aí eu uso com a mão esquerda, Hum. porque aí fica mais fácil.
Aí eu tenho que É. parecer uma louca, né, o mouse na mão direita, trackpad na esquerda, os 2 mexendo. Isso é uma coisa que acho que as pessoas, falando de UX, né, mas da lateralidade das Aham. coisas, eu sou canhoto, eu também uso o mouse com a direita. Só que uma coisa que as pessoas não se ligam, eu posso estar mexendo no PC com o mouse aqui e escrevendo com a minha mão esquerda livre, entendeu? Os destros não fazem isso, né. Caraca, multitasking em outro nível. Aham, 2 mãos livres aqui, o piano ajuda e tal. Inclusive eu estava vendo também que o teclado numérico, eu não sei se sempre é, mas é na direita, né, o Sim. numpad aqui na direita, então, enfim, coisas de design, né. Outras coisas que eu ia falar aqui, Nina, eu linkei vários links, falamos do balé, falamos de um monte de coisa. Como é que tu organiza? Porque o papo do balé, eu peguei a paleta de cores, fiz a Ah, piadinha sim. do Nubank, lá ia chegar na rotina da disciplina. Como é que tu separa o teu dia enquanto empresária, enquanto produtora de conteúdo? Porque a gente tem a parte que é todo um pensamento de concepção, de roteiro, aí tem o dia que tu grava, aí às vezes tu grava dentro, às vezes tu grava alguma coisa, não sei se tu grava muita coisa externa, né, mas enfim, Muito como é pouco, é. como Então, o que sou muito organizada em relação à agenda, né, eu tenho tanto agenda física quanto agenda digital, e eu preciso escrever as coisas, externalizar elas, para eu conseguir colocar em blocos também, porque se eu deixo só na minha cabeça e eu vejo que eu tenho muita coisa para fazer, eu simplesmente travo e não faço nada. Então eu preciso separar momentos dedicados para isso. Então, eu crio blocos, né, realmente ali numa Google Agenda da vida e eu gosto de juntar coisas. Então, é o momento de eu escrever roteiro, então eu separo, pego, escrevo, assim, aí eu já consigo, tipo, ter uma quantidade ali, até para otimizar meu tempo, né, de: "Ai, se eu vou gravar, eu tento gravar vários em seguida", que eu me arrumo de uma vez só, monto luz, monto câmera, tudo, porque não tá tudo pronto, né, eu tenho que, tipo, ir posicionando, ver se tá sim. tudo carregado, então tem todas essas rotinas, tudo demanda algum tipo de tempo e também fazer esses switches mentais também cansam, né. Então, você escreveu um roteiro, aí você já vai gravar, aí você vai sentar de novo, enfim. Mas então eu sou bem certinha com a agenda, mas ao mesmo tempo muito flexível ao ponto de, se surgirem coisas novas, eu me adapto, eu sou muito flexível nesse sentido. Surgiu um trabalho ali voador e tá tudo certo, se eu tenho que mudar as coisas, eu preciso acordar 5 horas da manhã para gravar um vídeo para mandar para a marca, porque realmente eu vou dar um jeito e tá tudo certo. Então eu vou ajustando as coisas conforme vai precisando e tentando sempre priorizar a saúde, coisas inegociáveis em relação a fazer exercício e tal, porque realmente se minha cabeça não tá bem, eu não consigo fazer o resto, né, então sempre priorizar a saúde como um todo. E eu acho que tem a ver com entender como que você funciona melhor. Eu sou muito mais produtiva de manhã e eu gosto de fazer exercício de manhã, que eu Uhum, termino, aí eu tô, tipo, super animada, e eu venho, trabalho, etcétera. Então não me coloca pra fazer as coisas à noite que meu cérebro não tá funcionando. uhum, Então acho que é entender como cada um funciona e tem a ver com teste e experimentação, sabe, no final das contas. sem dúvida. Trial and error, né, a gente tem que se É, testar tudo e a vida é um eterno trial and error, exato. é. E como é que, Nina, tu vê porque a gente falou aqui bastante focado na parte de UX, né, até tem outro momento que eu vou compartilhar minha tela ali pra gente Uhum. falar de novo sobre isso, mas tu também fala muito amplamente de tecnologia como um todo, né. E a bola da vez é inteligência artificial, né. Qual foi o momento que tu te lembra de todo o papo do surgimento de UX, tu falou: "Caraca, isso aqui é porrada, isso aqui é forte". Teve algum momento que te deu algum clique, assim? Olha, acho que foram alguns momentos, assim, específico. Eu acho que geração de imagem me surpreendeu bastante, né. Acho que todo mundo, no final das contas, porque a gente sempre olhou mais a máquina como algo 01 do que efetivamente como algo criativo. Então Uhum, você ver, uma máquina criando é um pouco assustador, mas você entende que ela cria sempre a partir de padrões. Então você entende que no final das contas é o que alimenta, ele identifica que tem em comum e gera, ele não está gerando algo novo, né, ele está compilando padrões que ele viu ali, mas como são milhões, bilhões, quadrilhões de dados, realmente surge algo ali muito surpreendente. Então acho que toda vez que eu vejo algo nesse sentido, geração de vídeo agora também está sendo um baque, né, acho que toda a uhum. parte de deepfake, né, de uma pessoa pegar uma foto minha ou algum vídeo super rapidinho e conseguir gerar algo parecendo que sou eu, isso pra mim acho que é um dos mais assustadores, sabe. Então acho que todo dia é um baque diferente, É sabe. verdade, é, E é.
E concordo. entender que tudo tem ônus e bônus, então eu sou uma pessoa extremamente positiva com as coisas, mas aí isso também me impede muitas vezes de enxergar de primeira os pontos negativos, então quando acontece algo, assim, assustador eu falo: "Caraca, eu nem tinha parado para pensar que podia ser usado dessa forma", então, eh o mal, a má utilização que muitas pessoas fazem, muitas vezes me surpreende, porque eu tenho um pouco de dificuldade de pensar nessas formas negativas de se usar, né. Mas aí o humano também é muito criativo para o bem e para o mal, né. Não, sem dúvida, é sempre a questão do usuário, né. Tu tem a Sim, ferramenta exato. é a ferramenta, como é que tu vai usar aquilo aí é outros 500, né. Uhum. Hã, vou partir aqui, né, vou compartilhar minha tela, essa aqui tu não viu, mas eu quero ter essa experiência contigo aqui, tá. Deixa eu botar minha tela, vamos lá, share. Tá Tá aparecendo aí pra carregando. ti? Foi. Aham. Ah, Que é isso aqui? Eu não sei se tu sabe, o Excel é da Microsoft, mas o primeiro Excel, a primeira edição que foi lançada para o Macintosh da Apple, que foi em 85, porque o Windows ainda não existia, o Windows é de 86. que Então o demais. primeiro Excel era da Apple e aqui a gente tem a UI, né, do primeiro Excel lá Uhum. de 85. Na verdade essa aqui é uma cópia, o print é de 88, mas esse Excel aqui Gente. é o de 85 lá do Macintosh. Ops! Aham. Né. Então olha só como era, né, não tinha o Windows ainda, então nem janela direito era, não era esse conceito, né, então, monitores também muito preto e branco, né, ou preto e verde, mas é mais o DOS, né, isso aqui já era um pouquinho mais moderno depois, né. Mas aqui, ó, os primeiros gráficos tudo preto e branco, porque os monitores muitas vezes eram preto e branco depois que foi surgir o monitor Uhum. colorido, né. Então aqui falando, né, a maçãzinha aqui, esse aqui é o Macintosh lá, ó. Então esse aqui é o Excel lá de 85, que foi o primeiro, né. Aqui a gente tem o Excel de 87, aqui já é o Windows, né, já tem a interface colorida, né, já tem Que os outros demais, né. elementinhos ali em cima e tal. Olha só, o mesmo gráfico que antes, só que É o agora mesmo gráfico. colorido, Aham. né, Não, e então você vê a diferença de como você tem que diferenciar ali, né, as linhas do gráfico quando você não tem cor, né, tipo, tem o sim, que era a linha contínua, ou é pontilhado, ou é tracejado, e aí são exato. coisas que a gente também não pode deixar de prestar atenção nos dias de hoje. Às vezes a pessoa tem um nível de daltonismo, então Sim. muitas vezes a gente utiliza a redundância nesse sentido de: "Tá, vamos colocar cor, mas vamos colocar também ali algum nível de textura, ou alguma indicação", então é esse tipo de coisa que eu adoro. Aqui não vai aparecer, né, eu te comentei que eu me mudei aqui para o escritório há pouco tempo, então, mas eu sou um colecionador de manuais antigos de planilha, de Excel e de outras, ferramentas, né, softwares. E é interessante porque nesses primeiros manuais, aqui eu estou falando do Excel que é de 85, antes do Excel tinha outros. E justamente pela limitação dos monitores na época, hoje em dia quando a gente tem um gráfico de coluna, né, de barrinha assim, um é vermelho, um é verde, etcétera, né. Lá mudava a achura, porque os monitores não tinham a cor, então se era uma achura mais pertinho, a malha, né, ou mais aberta, então era assim que era feita a diferenciação, né. Então é muito legal Muito ver legal, né. sobre esse olhar de evolução, né. Então aqui a gente tinha o primeiro Excel em 85 lá, preto e branco e tal, aqui a gente já viu o colorido. Aqui 1990, esse Excel aqui, que é o 3.0, foi quando de fato o Excel passou a dominar o mercado e o Que que legal. muitos eu nasci em 91, né, esse Excel é de Aham. 1990. O que as pessoas que estavam vivas na época falam que foi o pulo do gato, né, que o que fez a Microsoft virar de fato ou consolidar o maior share de mercado desde então, foi a barra de ferramentas aqui em cima, foi ter os ícones para as coisinhas prontas já, sabe. Então Que olha aí legal. a interface do usuário, né, e em específico, esse tu consegue ver o cursor do meu mouse aí, não? Sim, sim, o de soma. O de soma, porque antes, né, se a gente for olhar, as somas elas eram todas digitadas aqui, ó, tem até estava escrito sum em algum lugar aqui, ó, sum. Tu tinha que com o teclado ir, né, dependendo também, nem todos os softwares estavam disponíveis o mouse, então assim, computação evoluindo, né. Mas as pessoas atribuem o sucesso do Excel, a consolidação, a essa faixa de botões ali e mais em específico ainda, o botão da autossoma, porque tu podia listar as coisas, clicava no soma, ele Pô, somava tudo que estava legal. em cima. Então, assim, é que hoje a gente tá no mundo da internet, da IA, blá, 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 mas naquela época isso aqui era o suprassumo na produtividade na veia isso aqui, né. Aqui já é 92, né, então a gente já consegue ver, já tinha algumas corzinhas dentro, umas outras divisões, né, só pra gente ver um pouquinho
da O evolução. Olha aí layout uns ficando mais gráficos de agora, interessante, é, aham. né. Aqui 93, aqui não mudou muito, foi de um ano para o outro, né, mas novamente mais coloridinhos Uhum. os menus aqui em cima, né. Aqui no Excel a gente já tinha as planilhas As embaixo, né, é, então aham. aí são As coisas mais abinhas. específicas do Excel, né. Aqui 95, ups, acho que é o site aqui que deu uma bugada, ó. Aqui as famosas macros, né, aqui é o VBA, programação dentro do Excel, né, aqui Sim. tem galera do Excel que é hardcore programando mesmo, né, então claro que isso Sim, evolui não, com a o galera tempo. de Excel é brava. É bravo, é bravo. Aqui é o último que tem nesse site que eu peguei, que pega o histórico, já é o 97, né, mas acho que foi nessa época que eu me lembro de computadores, tipo, do meu padrinho, lá do meu Dindo, eu vi, foi nessa interface que eu comecei a conhecer Caramba! Nossa, o computador, Clipper, assim. ali. Aham. Aham, Nossa, eu amava patrimônio. interagir com ele. É, Aham, patrimônio da Microsoft. da Microsoft, exatamente. É. Deixa eu ver aqui, acho que de repente foi uma das fotos que travou antes ali, porque é uma coisa que era uma super evolução na aqui, gráficos 3D, isso aqui, tipo, 3D. olhando hoje tu fala: "Putz, não dá para enxergar direito", mas na época sim, bah, um terceiro eixo ali, isso era o máximo, né, o auge da tecnologia. E aí, bom, eu queria mostrar aqui isso aqui só pra gente fazer a brincadeira do Excel com a questão do Sim, do com a UX, né. experiência, a interface. Aham, perfeito. Ah, eu comentei isso contigo antes lá, mas a gente falou isso aqui em alguns momentos, né, do quadro que a gente tem aqui, que é aquele quadro if else, né, que para quem não Uhum. é da programação, né, na língua portuguesa, na gramática, a gente também tem as condicionais, né, que quando a gente tem na programação, no Excel ou qualquer linguagem de programação, a gente tem algum teste, algum evento que acontece e dependendo daquela resposta, tem caminhos distintos, né. E aqui para o nosso papo em específico, claro que tu mesma organicamente já falou algumas coisas aqui, mas da tua trajetória, o que que tu gostaria de compartilhar com a galera, da experiência da Nina, de trazer algum momento, esse momento eu tinha 2 opções, 2 possibilidades, escolhi essa por isso, isso, isso e não escolhi a outra por isso, isso, isso. O que que tu poderia trazer pra galera aqui? Olha, acho que a mais que me causou um pouco mais de dúvida era isso de sair do CLT e focar 100% em criação de conteúdo, e aí o que que poderia acontecer, e aí era isso, se der errado a criação de conteúdo e realmente não for financeiramente sustentável nos próximos anos, eu volto para o mercado de trabalho, então é pensar também isso das possibilidades, o qual é o melhor que pode acontecer e qual é o pior do que pode acontecer. E o pior, que era voltar para o mercado de trabalho, não era uma opção ruim. Então acho que pensar por essa lente, facilitou, assim, o momento de falar: "Vou arriscar, vou ver qual que é, tenho a minha reserva ali financeira e tá tudo certo, estou com contratos longos fechados, e vamos ver eu tendo mais tempo para produção de conteúdo se eu consigo fazer realmente dar uma desleixada maior". Então era isso. Se então Tem e dado aí no certo, final né? das contas deu certo, exato, já estamos aí há um tempinho já focado nisso e tá sendo incrível. Foi realmente uma decisão que eu fico muito feliz de ter tomado. Boa. E Nina, pra gente se encaminhando para o finalzinho da conversa, tá muito boa, mas como eu falei, né, eu também tô respeitando o teu tempo aqui. O que que tu vê que tu pode compartilhar, obviamente, dos teus próximos passos. Para que lados tu quer ir, o que que tu quer acelerar, o que que de repente tu vai querer deixar de fazer, que tu vê, Uhum, assim, do teu conteúdo, do teu serviço que tu presta, da tua, né, sim. persona na internet. Olha, isso é difícil, porque se deixasse eu faria tudo, né, tem as pessoas que ficam tipo: "Ah, eu não sei do que eu gosto", o meu problema não, eu gosto de tantas coisas que fica até difícil escolher o que que eu vou focar. Então, pretendo continuar focando em Instagram, YouTube, newsletter. Tenho vontade de construir produtos próprios, mas vou vendo aí como vai ser o andar da carruagem aí desse ano em relação a projetos, o quanto eu consigo focar nisso. Mas um sonho mesmo, assim, é conseguir, tipo, viajar o mundo fazendo vlogs de coisas de tecnologia e tal. Consegui fazer umas pinceladas aí ano passado, indo pra China, fui para a conferência do Google, enfim, consegui levar as pessoas para lugares diferentes e mostrar coisas relacionadas à experiência e tecnologia, mas quem sabe aí vira no futuro um projeto com uma grande marca e aí eu consigo fazer mais coisas nesse sentido, assim, acho que seria muito, muito legal. Que legal isso aí que tu comentou da China,
Eu te acompanho. Isso foi a trabalho ou tu encaixou conteúdos teus em uma viagem tua que tu já faria? Foi a passeio realmente, minha prima tá morando lá, então eu já tinha onde ficar, o irmão dela, que é meu primo, e minha tia iam, me chamaram e eu falei assim: "Gente, quando que eu vou ter a oportunidade, assim, de ir pra China com alguém que conhece, tá morando lá, já tem onde ficar", eu falei: "Bora". Falei que só se vive uma vez. Aí, assim, fui parar na China. Que legal, porque eu sei também que tu foi para Las Vegas, né, com a questão do Nubank, e essa me marcou porque as finais do Mundial de Excel são em Las Vegas. Então, assim, Uhum. não é que eu considero lá minha casa, mas eu fui lá algumas vezes, entendeu? Então, mas essa tu foi a trabalho, eu lembro de ter conversado contigo e tu falou, foi meio na correria, a gente gravou as coisas, tipo, tu não conseguiu viver um pouquinho, ou tô enganado? Olha, por exemplo, a gente gravou na Esfera, mas eu só gravei por fora, não deu tempo da gente entrar, porque no dia que a gente já chegou no voo, a gente chegou, tipo, na parte da manhã, a gente já tinha gravação na parte da tarde e da noite. Então, assim, Uhum, nem no dia que a gente chegou, a gente teve meio que pra gente. E aí uhum. foi todo dia, tinha gravação o dia inteiro, eu já tinha todo o script montado, todos os lugares, tinha uma van com todo mundo, toda a equipe de audiovisual, todos os roteiros, então a gente só ia nos lugares estratégicos e a gente sempre almoçava todo mundo junto, jantava todo mundo junto, então foi muito legal, mas assim, era o tempo em que todo mundo estava junto o tempo inteiro, sabe. Sim. Mas foi muito legal, mas não deu tempo de não consegui estender, e não consegui conhecer muito, mas teve um dia, por exemplo, que eu andei na rua lá principal dos hotéis, vi o show lá das águas e Da tal, fonte, numa né? noite ali final da ponte, mas assim, foi muito rapidinho, não posso dizer assim que eu conheço Las Vegas, sabe. Sim. Mas vai acontecer, vão ter outras Ah, oportunidades, tu vai, vai se Deus ir. quiser. Tem conferências legais que acontecem por lá, de tecnologia, então em algum momento vou conseguir ir. Verdade, inclusive, todos os anos que tem as finais do mundial lá em Las Vegas, está acontecendo um mega evento da Amazon, do mundo inteiro, nem Ah, sei qual é? que é o nome do evento. Sério? A Amazon Aham, faz lá, tem do Google lá também, que teve recentemente do Google, que teve evento na Esfera. Acho que a CES esse ano também foi em Las Vegas, que acho que é o não maior sei. evento de tecnologia. Mas o Google também já fez, Microsoft, enfim, é um lugar que realmente acaba sendo um polo de eventos de tecnologia também, não só a Califórnia. Não, é mui Las Vegas é muito apelativo, porque é Las Vegas, entendeu, então Nina, queria te agradecer, papo muito legal, por mais que a gente tenha tido Nada, algumas que isso. instabilidades de conexão aqui e tudo mais, na minha perspectiva, foi 100% como eu achei que seria, uma conversa a gente deu risada, tem pauta, deixa eu Ai, que botar bom. aqui e volta, né. Pra gente concluir, tu gostaria de deixar quais redes sociais, quais links, claro que eu vou botar na descrição depois, mas onde é que a galera te encontra? Sim, acho que o principal realmente é o Instagram, então Nina Talks, Ninatalks, de falar em inglês. E aí também lá no meu Instagram tem os links para todas as outras redes ali na bio, então também me acompanhe no LinkedIn, lá eu faço bastante posts, tem YouTube, se inscreve na newsletter, e aí e eu tô agora com comunidade no WhatsApp também Ó, tô que tá sendo legal para compartilhar ali mais cursos, artigos, coisas que eu estou estudando, enfim, mais um lugar ali para já que eu consumo muita coisa, eu conseguir compartilhar isso com mais pessoas, não depender da newsletter semanal para isso. Então sempre buscando compartilhar mais coisas, mas no Instagram tem tudo lá. então tá galera, pra gente concluir aqui, Nina, te agradeço pelo tempo, pela Nada, que nossa super isso. conversa, né, tu me comentou que estava num hiato de podcasts, então espero que tenha sido legal pra ti aí do teu lado. Foi ótimo, eu amei o papo, se deixar também ficava aqui horas. Boa. Pessoal, então vou deixar os links da Nina aqui embaixo na descrição. Se inscrevam nos canais da Nina, se inscrevam aqui no meu canal. Isso aqui vai estar no YouTube, a gente vai botar corte no Instagram, né? A gente até estava falando, né? Essa plataforma, eles não me patrocinam, mas é uma super plataforma que a gente gravou aqui tudo cru. Depois a própria plataforma já vai me entregar pronto, vou repassar para a Nina depois os cortes na vertical, o próprio episódio editado, claro que a gente consegue mexer depois, né? Mas assim, falando de IA é uma super ferramenta, então fiquem atentos, vai ter bastante conteúdo meu e da Nina dando risada e falando coisa séria por aí. Agradeço a todo mundo, se inscrevam, nos sigam nas nossas plataformas. Até a próxima e tchau, tchau. Valeu, gente.